Meninas, meninos, olá! No dia de ontem, dia 12 de maio, o pessoal do Ângulo Avicena fez a prova, o simulado da escola, envolvendo questões de todas as disciplinas, inclusive geografia, inclusive da minha frente. Na minha frente eu tinha selecionado para vocês algumas questões antigas de vestibular que foram mais ou menos adaptadas para a prova, algumas foram colocadas literalmente como apareciam nos exames vestibulares. Eram questões que eu classificaria como questões de dificuldade média, de dificuldade mediana. Espero que vocês tenham tido um bom desempenho na prova. Vamos fazer agora alguns comentários rápidos acerca dessas questões. Vejamos questões simulado 12 de maio. O Japão é um dos principais focos de tsunamis do mundo. No episódio de março de 2011 foi visto pelo mundo inteiro, praticamente em tempo real, com imagens de alta resolução, tornando-se uma amostra nítida do poder de destruição desse tipo de catástrofe natural. Uma possível causa para a formação desse fenômeno natural pode ser explicada por quê? Vejamos. Sismos de baixa intensidade, originados no fundo oceânico. Vejamos B. Movimentos sísmicos ao centro de uma placa tectônica continental. É um fenômeno oceânico. Vejamos C. Terremotos de grande magnitude nos oceanos e com hipocentro raso. Lembrem-se, o hipocentro é onde nós temos a formação do terremoto no interior da Terra, que se manifesta na superfície no epicentro. Quanto mais raso é o hipocentro, menor a espessura de crosta terrestre que dissiparia a energia sísmica. Menos camadas de rochas, menor dissipação de energia. O terremoto fica com uma intensidade superficial que é mais elevada pela menor perda de energia. A alternativa C parece bastante interessante. Vejamos D. Deslizamentos de sedimentos em taludes localizados em regiões costeiras. Isto até pode motivar pode motivar tsunamis. Entretanto, isso é muito mais raro e ainda mais não é o que aconteceu no Japão em 2011. Finalmente, E. Tempestades em áreas de alta pressão próximas da costa. Isso suscita, por exemplo, a formação de ressacas, mas não de tsunamis. Ficamos mesmo com a alternativa C. Vamos a mais. Composto por espécies muito utilizadas e exploradas pela indústria, estende-se por vasta região de terras baixas e pelas costas montanhosas da Europa, da Ásia e da América do Norte, de elevada amplitude térmica anual e por invernos longos, frios, abriga um número relativamente pequeno de espécies vegetais, baixa biodiversidade. Então, vejamos, nós temos uma descrição de uma região, nós temos uma descrição de uma paisagem geográfica, com ênfase na questão climática e a questão fitogeográfica. O bioma descrito refere-se a quê? Vamos pegar alguns elementos. Muito explorado pela indústria, né? Então, o que pode ser explorado de um determinado bioma para a indústria? Taiga, floresta boreal, por exemplo, a ideia de papel e celulose. Estende-se por vastas regiões de terras baixas e pelas costas montanhosas da Europa, da Ásia e da América do Norte, predominante, portanto, lá no hemisfério norte, em regiões asiáticas, europeias, da América do Norte. De elevada amplitude térmica anual, mas olha, com invernos longos, frios, né? Invernos longos e frios, então baixas temperaturas durante o inverno, abrigam um número relativamente pequeno de espécies. Novamente, a taiga, a floresta boreal estão interessantes. Floresta temperada, ela já está numa área na qual os invernos não são tão longos, tão frios. Estepes, eu não vejo maior aproveitamento industrial, assim como a tundra. Floresta equatorial não se encaixa nas condições de temperatura. Ficamos, consequentemente, com a alternativa A, taiga ou floresta boreal. Observe o mapa a seguir. Nós temos um mapa com algumas áreas destacadas. Vejamos o que a questão pede, a questão da FGV. Pautado na linguagem cartográfica e em aspectos naturais do planeta, o mapa reúne informações acerca do quê? Da escassez hídrica com predomínio de parcelas meridionais das terras emersas. Não consigo observar essas informações no mapa.
do impacto antrópico com ocupações urbanas concentradas nas bordas continentais. Então vejam, aqui na América do Sul, não é? Nós não temos destaque, tá legal? Então não, né? Não pode ser. Os destaques maiores, né, estão nessas regiões, tá certo? Então vejamos C. Do desmatamento com maior ocorrência em áreas próximas à faixa equatorial. Aqui não é faixa equatorial. Tá? Aqui não é faixa equatorial. Então, do perigo sísmico com maior suscetibilidade em áreas de limites de placas. Então vejam, as áreas vermelhas como áreas de atividade de terremotos mais frequentemente e são áreas de encontros de placas tectônicas. A não ser que poluição dos solos com maior impacto em parcelas densamente povoadas, também não, ficamos com D. Tudo bem? Vamos a mais. Analise o mapa que apresenta a distribuição de uma das formações vegetais do planeta. Assinale a alternativa que contenha o nome, a localização e um dos problemas que ameaçam essa formação vegetal. Lembrem-se, eu disse para vocês em sala que é muito importante guardar quais são os tipos de formações vegetais no mundo, ter também a localização dessas formações vegetais e uma breve caracterização, como se você tivesse uma fotografiazinha típica da formação vegetal na cabeça, com capacidade de descrição dessa formação vegetal. Nós temos agora áreas que envolvem a América do Sul, essas regiões da África, e aqui no sul, sudeste da Ásia, partes da Oceania. Vejamos. Pode ser a floresta de coníferas, gente? Claro que não, não é? Cadê a floresta de coníferas? Ela deveria estar aqui mais ao norte. Savanas, né? As cercanias destas áreas pretas da África e aqui nessas áreas centrais do Brasil, centrais da América do Sul. Florestas temperadas estaria aqui na Europa Ocidental, aqui na América do Norte. Pradarias em áreas interiores mais secas da Ásia. Floresta equatorial, na região equatorial, né, desses continentes, dessas regiões, com baixas latitudes, desmatamento para expansão da agropecuária, infelizmente. Alternativa E. Temos aí um mapa que mostra, e muito próximo daquela nossa outra questão, né, com as cores verde e vermelha, não é? Então, áreas dos Andes, das Rochosas, dos Alpes, do Himalaia. No cartograma, abaixo, ao lado, as áreas escuras representam as maiores elevações da Terra formadas a partir de movimentos orogenéticos no período terciário, cuja ação dos agentes erosivos ainda não foi suficiente para provocar grandes desgastes. Tais estruturas são bacias sedimentares e escudos cristalinos, dobramentos modernos, planaltos sedimentares ou bacias de afundamento tectônico. São as áreas de encontro de placas tectônicas de pressões horizontais que em terrenos de relativa plasticidade produzem dobras na última era cenozoica, dobras que são produzidas recentemente e, como o texto base diz, sem tempo para maior desgaste pelos agentes externos do relevo, compondo as maiores altitudes do globo na atualidade. Temos, portanto, dobramentos modernos. Temos então essas questõezinhas. Espero que vocês tenham tido um bom desempenho na prova. Tá? Como eu disse, são questões de dificuldade média, né? Tendo em vista nós termos acabado de trabalhar esses assuntos em sala com o desenrolar da apostila do ângulo, o assunto ainda fresquinho na cabeça, vocês podem ter tido, quem sabe, um bom desempenho. Se deu problema em alguma questão, se sobrou alguma dúvida acerca de qualquer questão, já sabe, é só me acessar a qualquer momento nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte!